Boa noite, queridos ouvintes da Palavra do Senhor. Aqui é o pastor Charles, pastor presidente da IADINC, Igreja Assembleia de Deus Internacional, Ministério Koinonia. Eu venho, neste momento, estar fazendo uma reflexão, seguido de uma oração, a oração da meia-noite, cujo propósito é estar ajudando você, cujo propósito é estar vendo você sendo fortalecido pela palavra de Deus. Amém? Então, Deus tem colocado no meu coração fazer esses vídeos, essas lives, com o propósito de ajudar a você a viver uma história de milagres. Amém? No momento em que passamos por lutas, dificuldades, momentos de desertos na vida, momentos de mar revolto, de adversidades, a tendência de muita gente é desanimar, é murmurar, é questionar o Senhor. Mas o maior segredo, querido, o maior segredo que você precisa botar em prática é, nos dias da situação difícil, você continuar adorando o Senhor, continuar oferecendo a Deus louvores, adorações, porque em meio à adoração o poder de Deus ele vai entrando em ação na nossa vida. Eu quero aqui ler uma passagem das Escrituras que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 20 e o versículo de número 21. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20 e versículo de número 21. E que nos diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o detalhe. Versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou o Senhor. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras usadas por Jó no momento em que ele estava passando uma luta tremenda. A palavra do Senhor nos diz que Jó foi abalado na área da família, pois os seus filhos estavam todos reunidos, os 10 filhos, em uma casa do irmão primogênito, e estavam ali festejando, quando veio um vento que acometeu essa casa e ela caiu, e os 10 filhos de Jó morreram no mesmo dia. Está escrito também que Jó foi abalado nas suas finanças. No capítulo 1 mostra que caiu fogo do céu, talvez tenha sido um relâmpago, que matou todas as ovelhas de Jó. Está escrito também que os sabeus entraram no território de Jó e roubaram os seus bois e também as suas jumentas. Está escrito que vieram os caldeus em 3 bandos e levaram todos os camelos de Jó. Então foi um baque na área financeira, houve prejuízos, houve perdas na área financeira de Jó. E Satanás, não satisfeito, no capítulo 2, versículo de número 7, está o seguinte registro dizendo: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Já não bastava ter perdido os filhos, já não bastava também ter tido prejuízo na sua vida financeira,
mas agora Jó também, ele perde a saúde. E Jó é acometido de uma chaga maligna. Está escrito, querido, que a sua mulher, conforme está aqui no capítulo 2, versículo 9, vendo tudo o que Jó está passando, essa mulher não suporta e ela chega e diz para ele: ainda retens a tua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porque a luta estava sendo grande demais, a tribulação estava sendo grande. O momento que Jó está vivendo é um momento de dor, de sofrimento, um momento de angústia, um momento em que a adversidade o assolara de tal forma que nem mesmo a esposa de Jó suportou. Jó precisava de uma ajuda, de um amparo, e a sua esposa deveria ser esta coluna para lhe ajudar, mas até a esposa também sucumbiu na fé. Até a esposa, que deveria ser o amparo e ajuda, não suportou e perdeu a fé. E ela então deu um conselho para Jó, para que Jó amaldiçoasse o Senhor e também se matasse. Quem sabe você que está ouvindo esta ministração seja uma pessoa que está vivendo dias difíceis também na sua vida. Eu quero dizer para você que nesses momentos agora, nesses minutos que estamos nos preparando para a oração da meia-noite, eu quero dizer para você, querido, que o maior segredo em meio à luta, o maior segredo em meio à tempestade, em meio aos desertos da vida, é estar adorando o Senhor. Está escrito que em meio a todas essas lutas, Jó, ele adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nele, em Jó, vemos que o verdadeiro adorador não é aquele que canta bonito, não é aquele que entende de notas musicais, mas o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus independente das circunstâncias. É momento de bonança, é momento de ganhos, a pessoa está adorando, mas também nas lutas, nas provas, nas tribulações, a pessoa também precisa estar adorando o Senhor. Então, se Satanás conseguiu roubar a tua adoração, eu quero nesta hora, querido, incentivar a você a voltar a estar adorando ao Rei da Glória. Não importa se o problema é na área da família, não importa se o problema é na área financeira, não importa se o problema é na área conjugal, sentimental, emocional. O que mais importa, querido, é que você continue a adorar o Senhor, adorar o Senhor por meio do serviço, adorar o Senhor por meio dos louvores, adorar o Senhor por meio do seu testemunho, adorar o Senhor lendo a Bíblia, meditando na palavra, adorando o Senhor, sendo útil para Deus. Amém? Porque Jó é um modelo para nós também, de fé, de perseverança. Está escrito, querido, que em meio a todas essas lutas, Jó, ele manteve a fé. Lá em Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25 e 26. Jó, em meio a toda essa luta, toda essa prova, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, versículo de número 25. E o verso 26 diz: e depois de consumida a minha pele, ainda em carne verei a Deus. Jó, em meio à luta, em meio à prova, ele manteve a sua fé, dizendo que o seu Redentor vive e que por fim se levantaria sobre a terra. Ou seja, ele cria que Deus ia se levantar para agir. Ele disse: ainda que a minha pele seja consumida, eu creio que em carne verei a Deus. Ou seja, Jó está dizendo que ele verá a Deus, e o ver a Deus significa ver o seu agir, ver o seu operar. Havia uma esperança, havia uma fé no coração deste homem, e eu venho dizer
dizer para você nesta madrugada, nesse início de madrugada, você também precisa continuar mantendo a sua fé, mantendo a esperança de que Deus há de fazer o milagre que você precisa. Jó manteve a sua fé. Lá em Jó capítulo 23, versículo 11 e o 12 diz: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó está dizendo que em meio à prova, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à tempestade, ele se manteve fiel, ele se manteve firme nos mandamentos do Senhor, ele se manteve na palavra de Deus. Então, meu querido ouvinte, meu amigo, minha amiga, meu irmão, família, jovem, eu venho dizer para você: não deixe de manter a sua fidelidade. Eu sei que talvez você esteja sofrendo com esta luta, quem sabe você esteja, vivendo momentos até mesmo de angústia por causa da situação, mas eu venho em nome do Senhor Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, lhe dizer: mantenha a tua fé, mantenha-se firme na palavra de Deus, mantenha a sua fidelidade ao Todo-Poderoso. E nós vemos, querido, que valeu a pena Jó manter a fé, valeu a pena Jó continuar tendo a esperança no coração, porque lá em Jó, no capítulo de número 42, Jó, no capítulo de número 42, está escrito no versículo de número 10 que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes o possuía. Sabe que detalhe interessante eu vejo aqui? Que Jó está vivendo momentos de luta, de dificuldades. Jó está vivendo momentos de tribulação, mas olha o detalhe: Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco neste momento? Que mesmo em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à prova, em meio à tribulação, Deus quer continuar nos usando como vasos, como instrumentos nas suas mãos para abençoar outras vidas. E quando Jó estava orando por seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, e então Jó foi curado. Jó, ele teve restaurado na sua vida familiar, porque o Senhor concedeu a ele mais 10 filhos. E na sua vida financeira, Deus dobrou a vida de Jó. Na sua vida financeira, Deus deu em dobro tudo aquilo que ele possuía. E tudo isso, todo esse milagre só foi possível porque em meio à luta, em meio à tempestade, em meio ao mar revolto, em meio à situação difícil, Jó manteve a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. Jó, ele cria que Deus iria se levantar. Jó, ele acreditava que Deus ia se revelar a ele. Jó, ele manteve-se firme na palavra do Senhor e nos mandamentos do Senhor. Jó, em meio à tempestade, continuou sendo vaso, continuou sendo instrumento, continuou fazendo a obra de Deus. E não deu outra, querido. Deus mudou a história de Jó. Aquele que estava enfermo foi curado. Aquele que teve perda na área da família, Deus restaurou, concedendo a ele mais 10 filhos. E aquele que teve perdas na sua área financeira, Deus restaurou a vida financeira de Jó, devolvendo a ele em dobro
tudo que ele havia perdido. Ou seja, Jó recebeu de Deus a dupla honra. E eu quero, neste momento, querido, com base nessa palavra, me dirigir a você que está passando um momento difícil, de luta, de tempestade, de mar revolto. Levanta a tua cabeça, querido. Deus está falando com você. Reaja, mantenha a tua esperança, mantenha a tua fé de que Deus ele vai agir e vai mudar este quadro. Mantenha-se na fidelidade ao Senhor. Não ceda para as tentações do inimigo, mas mantenha-se firme na fé, na palavra do Senhor. Mantenha-se também ativo na obra. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Há vidas que estão aguardando a tua oração, que estão aguardando o teu aconselhamento. Reaja. Deus quer continuar usando você. E assim como Deus foi benevolente para com Jó, Deus também será com a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Assim, eu creio nessa palavra e creio que ela está falando ao teu coração. Amém? E eu convido a você para mais uma oração da meia-noite, e que cremos que o nosso Deus, ele há de ouvir em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão no teu coração e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, Pai e Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti, Senhor, neste momento, no nome precioso do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, te agradecer por esta palavra, agradecer o Senhor, meu Deus, por cada revelação. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar, meu Pai, o segredo para mantermos firme a nossa fé e assim aguardar o grande livramento de Deus e a grande ação de Deus em nossas vidas. Meu Deus, eu quero neste momento apresentar a Ti, Senhor, esta mulher, este homem, este jovem, esta família que está ao alcance da minha voz. Abençoa, Senhor, nesta oração da meia-noite. Eu clamo para que o Senhor venha abrir os céus sobre estas vidas, que o Senhor, meu Deus, venha realizar os sonhos, que o Senhor venha proteger, venha guardar esta família. Meu Deus, quem sabe essas vidas que estão ao alcance da minha voz estejam vivendo uma luta tremenda, esteja vivendo, meu Deus, dias de adversidades, dias que até mesmo o Senhor em sua mente veio a seguinte mensagem: não tem mais jeito. Meu Deus, vai dando livramento, vai, meu Deus, revertendo o quadro, vai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, com a tua mão poderosa, a mesma mão que livrou Israel do Egito, que vem esta mão se manifestar, se revelar e agir na vida desta pessoa, libertando, curando, salvando, agindo, abrindo portas, realizando milagres, tocando desde a cabeça até a planta dos pés. Toca agora, meu Pai, meu Deus, vai tocando agora. E quem sabe essa pessoa esteja agora a interceder por um parente, por um conhecido. Meu Deus querido, vai ao encontro dessas vidas que estão sendo apresentadas agora. Em nome do Senhor Jesus, vai tirando do leito, meu Deus, vai tirando dos vícios. Quem sabe, meu Pai, esta vida está sofrendo porque fora vítima de ritual, Senhor. Quebra agora todo ritual, quebra agora, meu Deus querido, todo dardo inflamado do inimigo. Vai entrando com a tua mão, meu Deus, jogando por terra todo ritual, toda oferenda que foi oferecido na mata, na cachoeira, no cemitério, na mata virgem. Meu Deus querido, o trabalho feito com a boneca de pano, com a boneca de cera, joga por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, abençoa, meu Deus, derrama o sangue do Cordeiro de Deus sobre essas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo espírito
espírito de síndrome de pânico, de depressão, todo espírito de amarração, de perturbação na sua vida, querido, todo espírito de miséria, de morte, de desejo suicida, seja repreendido agora, em o nome do Senhor Jesus. Assim, eu declaro a bênção de Deus sobre vossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém, querido? Que você possa, neste momento, estar recebendo esta oração em o nome do Senhor Jesus. Eu deixo aqui um abraço apertado, um beijo no coração e a paz do Senhor Jesus.